para que o Dr. Bick fornecesse dicas para implantar um culto familiar para quem nunca fez isso na sua casa. Yeah, the first thing you want to do is you want to say to your family, I'm so sorry, I didn't know about the need for family worship, or I'm sorry because I haven't implemented it. I know I should have, but we are going to serve the Lord together as a family. Primeira coisa que você deve dizer à sua família é: me perdoe por não ter implementado isso antes, por não saber da minha responsabilidade em fazê-lo, mas nós agora, de agora em diante, vamos adorar a Deus em família. So you have to say with Joshua in Joshua 24:15, as for me and my house, we will worship the Lord. Você tem que dizer como Josué lá em Josué 24:15, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. And then in family worship, you're to do 4 things, the Bible says. E na adoração familiar, no culto doméstico, você deve fazer 4 coisas, diz a Escritura. So first, of course, you're to pray with your family. Em primeiro lugar, é claro, você tem que orar com a sua família. A few tips for your prayer is don't make it too long. Algumas orientações quanto à oração: não torne a oração muito longa, But include 4 things. mas inclua 4 coisas. Adoration, A adoração, adoring God. adorando o nosso Deus. Confession, confessing sin. Confissão, que seria confessando os seus pecados, Also family sins. inclusive os pecados da família. Thanksgiving. Gratidão. Thank the Lord for all kinds of things, Agradeça a Deus por todo tipo de coisa, but especially for the gospel. mas especialmente pelo And then Evangelho. supplications, E súplicas, spreading out the needs of your family. isto é, colocando diante de Deus as necessidades da sua família. If your son is going to have a big math test tomorrow, Então, se remember that in your prayer. Se o seu filho vai ter uma prova de matemática difícil amanhã, lembre-se disso no momento de oração. If your daughter has the flu right now, ask God to make her better. Se a sua menina está gripada, então peça pela saúde dela. So let the children know you care for their souls and their bodies, and you are praying for both. Então deixe as suas crianças cientes de que você se importa tanto com os corpos quanto com as almas delas, e você ora por ambas as coisas. And so when we did family worship, when our children were at home with us, I did the opening prayer, and then I had my wife and my 3 children take turns doing the closing prayer. Então, quando nós fazíamos culto doméstico em casa, quando os meus filhos moravam conosco, menores, então eu sempre fazia a oração de abertura, e eu pedia que minha esposa ou os meus 3 filhos fizessem a oração de encerramento, numa espécie de rodízio, não é? When our children turned 3 years old, I would have them on my lap, and I would whisper into their ear what they should pray, and then they would repeat the words. Quando os meus meninos tinham 3 anos de idade, eu colocava eles no meu colo e eu falava aos ouvidinhos deles assim, sussurrava aquilo que eles deveriam orar, e eles repetiam. And when they turned 4 years old, I'd say, you start the prayer on your own, and when you get stuck, just poke me, and I will then repeat the words again. But you start the prayer as far as you can go. Quando eles faziam 4, então eu pedia para eles começarem a orar, e se eles tivessem dificuldades, ficassem travados, eles podiam dar um cutucão no papai, que o papai ia ajudar com as palavras para que eles orassem por si mesmos. And by the time they're 7 years old, I found they can handle the whole prayer themselves. E eu descobri que quando eles chegavam aos 7 anos de idade, eles já conseguiam orar sozinhos. Of course, the Holy Spirit alone can teach them to pray. É claro que é o Espírito Santo que os ensina a orar, In truth. em verdade. But it's very important to train your children how to pray, so that when the Spirit does begin to work in their life, this can flow out of them. Mas é importante ensiná-los como orar, para que quando o Espírito atue na vida deles, então isso possa fluir naturalmente. So prayer is the first thing. Então a oração é a primeira coisa que você tem que ensiná-los. Second thing is Bible reading. A segunda coisa é ensiná-los a ler a Bíblia. When you divide up the Bible reading, so in our family we have 3 children and my wife, so there's 5 of us. Say that night we're going to read 20 verses. Então, quando a gente dividia a leitura bíblica, no nosso caso, nós tínhamos 3 filhos, então, digamos que a leitura bíblica daquela noite fosse em 20 versos. I'd say each of us is going to read 4 verses. Aí a gente fazia com que cada um de nós lesse 4 dos versos. Every child has on their lap a Bible
with Bible study notes. Então todos os filhos tinham uma Bíblia com um lugar para fazer anotação. They know that I'm going to ask them questions as soon as we're done reading. E eles sabem que eu vou fazer perguntas depois que a gente terminar de ler. But by participating in the reading themselves, they become involved. Mas ao ler e participar da leitura, eles já se tornam envolvidos. Then the third part is where the father leads the instruction. E aí a terceira parte é quando o pai os conduz na instrução. And this is very, very important. Isso aqui é muito importante. You need to talk to your children from heart to heart Você tem que falar aos seus filhos do seu coração ao coração deles. about the major takeaways from each chapter. Sobre aquilo que você pode extrair de principal de cada capítulo bíblico. Some days it won't go so well. Alguns dias não vai ocorrer de maneira tão positiva, tão bem. God is mindful of our human frailty. E Deus sabe das nossas fragilidades. Say, Lord, forgive me, help me to do better tomorrow. Você peça perdão a Deus e peça a Ele para te ajudar a fazer melhor no dia seguinte. But this is why we spent 5 years writing this Bible that is now in Portuguese with the family worship sections at the end of each chapter. É por isso que nós gastamos 5 anos para fazer essa Bíblia que agora está em português, para que nós ajudássemos as pessoas a fazer o culto familiar. To help you as a father. Para ajudar você como pai, mãe. So even now, with all of our children gone out of the home, Então, mesmo agora que os nossos filhos não estão mais conosco em casa, my wife and I still read that little section of the major takeaways from each chapter. We just read it together. e nós também fazemos isso hoje, mesmo sem os filhos, nós lemos aquele trechinho da Bíblia que fala sobre as principais aplicações daquele capítulo. Nós lemos juntos, eu e minha esposa. And we answer the questions together. E a gente responde aquelas perguntas juntos. Now, the beauty of doing this is that by the time you've finished the whole Bible, say it takes you 2 or 3 years to go through the whole Bible with your family. Então, a alegria disso é que depois que você termina a leitura de toda a Bíblia, digamos que leve 2, 3 anos para você ler toda a Bíblia com a sua família. You will have talked to your children about every significant subject under the sun, because the Bible talks about every significant subject under the sun. Você terá coberto todos os tópicos importantes debaixo do sol com os seus filhos, porque a Bíblia fala de todos os tópicos importantes debaixo do sol. And you will also leave behind in your children the impression my mom and my dad believe that all these things in the Bible are true and real. E você colocará uma impressão nos seus filhos de que os seus pais, os meus pais, eles pensarão, eles acreditam que isso é de fato real, verdadeiro. And when you teach your children, teach with affection. E quando ensinar os seus filhos, ensine com afeição, com amor. Just like the wise man did in the book of Proverbs. Like the wise man did in the book of Proverbs. Assim como o sábio fez no livro de Provérbios. My son, come near to me. Ele fala assim: meu filho, aproxima-te de mim. I will give you understanding. Eu te darei conhecimento. I will give you wisdom. Eu te darei sabedoria. You can feel the warmth and the love of the Father. Você pode entender ali, perceber o amor e o carinho do pai. Children should not see family worship as a burden. Filhos não deveriam ver o culto doméstico como um peso, but as a time when their father is showing that he loves their soul and he wants to train their mind in the things of God. Mas eles devem entender aquele momento como uma demonstração de que o pai os ama e quer treinar suas mentes para a glória de Deus. And then finally, the number 4th part that's commanded in the Bible is singing. A quarta coisa que você deve conduzir seus filhos a fazer no culto doméstico é cantar. Psalm 118 verse 15 Salmo 118 verso 15 says that you could hear the singing in the tents of the righteous. É que você consegue ouvir o cântico nas tendas dos justos. Which was obviously daily family worship singing. Que está falando sobre uma espécie de culto familiar diário na vida de Israel. The Puritans always ended family worship with singing. Os puritanos sempre terminavam o culto doméstico com cânticos. And when your children are raised that way, they will have memorized, by the time they leave your home, they will have memorized hundreds of psalms and classic hymns. E se você fizer isso uma prática constante na sua casa, seus filhos depois de alguns anos terão memorizado muitos salmos e cânticos, hinos que nós cantamos quando estamos juntos. In church history, tens of thousands of children have been saved through their father
and mother exercising God-fearing family worship. Na história da igreja, a gente tem milhares de crianças que foram levadas a Cristo através do trabalho do seu pai e da sua mãe em conduzir culto doméstico em casa. Don't delay anymore. Então, não atrase mais o inaugurar essa prática. It's not that hard to do family worship in an edifying way. Não é tão difícil assim conduzir um culto doméstico quanto você acha. Start with just 2 or 3 minutes, Comece com 2, 3 minutos, but do these 4 things. mas faça essas 4 coisas.